Louvado seja o Senhor. Nós vamos para a palavra agora. Vamos orar mais um pouco, pedir para o Senhor nos ajudar a entendermos qual é a vontade dele por meio da palavra. Senhor querido, queremos colocar nas tuas mãos essa ministração da palavra. Senhor, nós pedimos que a tua luz seja abundante nas Escrituras, que a tua luz seja abundante em nossos corações. Senhor, que nós possamos ouvir o falar do Espírito Santo. Ó Senhor querido, fala conosco, fala o que precisamos ouvir para que a nossa fé prospere. Senhor, fala-nos o que nos encoraja, fala o que nos corrige. Senhor, fale o que nos possa acrescentar da verdade naquilo que nós cremos. Fala conosco, Senhor. Fala livremente, fala por completo. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, no livro de Hebreus, eu quero ler com os irmãos algumas passagens. No capítulo 3, eu vou ler um versículo de 6 a 8. Assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Eu vou ler de novo, leio com calma. Acompanhe com calma, irmãos. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, somos a casa do Senhor. Sim. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, isso que nós esperamos no Senhor é ousado e deve produzir exultação. Essa é a fé para a qual o Senhor tem nos chamado. O versículo 7 diz: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O versículo 7 diz: Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Irmãos, o nosso encargo, como eu já disse, é entrarmos com a misericórdia do Senhor para dentro do conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está falando, é Ele que fala à igreja, é Ele que falava com o povo de Israel no deserto, e é Ele hoje que fala a nós na igreja. As cartas que o Senhor Jesus manda que João escreva às igrejas, todas elas são acompanhadas da frase: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito Santo hoje está falando, ele sempre esteve falando, por toda a história ele sempre falou. O nosso Deus, irmãos, Ele é único, não tem dois deuses, nem três deuses, muito menos 4, 5, 6, ou uma infinidade. Pai
países onde a cultura cristã não é predominante, como por exemplo a Índia, eles não creem num Deus criador, único, soberano. Eles creem em muitas divindades. E na Índia se fala em milhões de deuses, principalmente quando se leva em conta os ídolos familiares. Muitas famílias, um país super populoso, com mais de 1 bilhão de habitantes. Então diz que eles têm milhões de deuses, porque não conhecem a verdade. Na antiguidade, irmãos, fora Israel, nenhuma outra nação acreditava num único Deus. Nenhuma outra nação acreditava num único Deus. Todas as nações eram o que a gente pode chamar de pagãs, ou seja, não criam num único Deus, criam uma infinidade de divindades. Israel, a nação que saiu de Abraão, desde o chamado de Abraão, era para ser a nação de um Deus só. O Deus que falou a Abraão e que fez promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó, e estendeu essas promessas às 12 tribos. Primeiro 12 filhos de Jacó, depois elas se multiplicam, se tornam 12 tribos, e por fim no Egito se torna uma nação, um povo numeroso, mais de 1 milhão de pessoas. Uns falam em 1.500.000, outros em 2 milhões, outros em 2 milhões e 500, e aí vai, mais de 1 milhão de pessoas. Jacó desceu para o Egito por causa da fome nos dias de José, e lá o Senhor susteve essa família. Mas a promessa dele não estava no Egito, a promessa dele estava na boa terra. Mas eles não voltaram para Canaã e ficaram instalados lá no Egito. Então, depois de 400 anos, eles são um povo muito numeroso. Só que agora eles estão escravizados e clamam ao Senhor. O Senhor levanta Moisés e os tira do Egito com mão poderosa. Esse povo de Deus que estava no Egito, possivelmente sabendo que eles não eram egípcios, que eles eram hebreus, eles deviam estar informados sobre o Deus de Abraão, um Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e a quem tudo se submete. Mas eles foram criados no Egito, na cultura egípcia. E o Egito era, como as outras nações, uma nação de muitos deuses. Então, a ideia de um único Deus não entrava bem na cabeça deles. A ideia de um único Deus não prevalecia nos pensamentos deles, na cultura deles. Mas mesmo assim o Senhor vem, porque eles clamam ao Senhor e os tira do Egito. Mas quando eles caminham no deserto, eles já começam a revelar a idolatria que havia no coração deles. Eles ainda não tinham assimilado que quando é para ter um único Deus, é um único Deus. E já no início da caminhada, quando Moisés sobe ao monte, Arão, numa situação de fraqueza, cede ao povo e faz para eles um bezerro de ouro, e diz: esse é o vosso Deus que vos tirou do Egito. Aquilo foi uma rebeldia, uma afronta,
Porque Moisés estava lá no alto do Monte Sinai, falando com um único e verdadeiro Deus. E eles foram capazes de, ao pé do monte, fazer um culto promíscuo àquele bezerro de ouro. Então, no coração daquele povo, a ideia de um único Deus não era prevalecente. Mas o fato, irmãos, é que só existe um Deus. E nós somos descendentes de Abraão, segundo o Espírito. Então nós temos a fé de Abraão, nós temos o chamado de Abraão, nós temos um único Deus, único Deus vivo e verdadeiro. E quando esse único Deus, isso é um mistério, quando esse único Deus se revela e se manifesta, nós vemos nele, nesse Deus único, nós vemos a manifestação e o operar de três pessoas que constituem um único Deus. Não são três deuses, nós falamos de um único Deus. Então a palavra afirma claramente: Deus único. Paulo, numa das suas orações, em um dos seus louvores, ele diz ao Deus único. Mas quando ele prega, quando ele se despede dos coríntios na segunda epístola, no último versículo, quando ele se despede, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Então esse único Deus, ele se revela em três pessoas. E essas três pessoas são de tal maneira harmônicas, que eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor Jesus nos ordenou a fazermos discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estamos falando de maneira alguma em três deuses, nós estamos falando em um único Deus, que misteriosamente se revela em três pessoas. E nós vemos esse único Deus em três pessoas, a quem nós nos referimos como Deus triuno. Ele é tri, mas é um. É tri, é três, mas não é três, é um. Como é que explica isso? Não tem explicação. Mas eles são perfeitamente harmônicos. Não há duas vontades ali, há uma única vontade. Não há duas naturezas, há uma única natureza. Não há duas mentes, há uma única mente, em três pessoas. E elas de tal maneira comungam, interagem numa unidade tão extraordinária, que nós não podemos dizer que há dois deuses, há um só Deus, em três pessoas. E todo exemplo que se possa buscar para tentar explicar esse fenômeno espiritual, todo exemplo é pobre, nenhum é completo. E alguns, se bobear, deixam margem para afirmações que podem até ser heresias. Então, nos basta isso: um único Deus, em três pessoas, harmônicas, e de tal maneira, vivendo a unidade entre elas, que nós temos de falar num único Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Há neles uma única vontade, um único propósito, que nós chamamos de um propósito eterno de Deus. O propósito pelo qual Ele criou todo o universo e criou a nós a sua imagem e semelhança.
E toda a Trindade se move para a realização deste propósito. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A presença do Pai, de uma forma geral, nas Escrituras, sempre é relacionada aos altos céus. A pessoa do Filho está relacionada tanto aos céus quanto à terra, porque ele, como o Verbo divino, uma palavra divina, o segundo da Trindade, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o segundo da Trindade, ele se tornou homem como nós, mas não nascido em pecado. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E ele esteve entre nós, gerado como uma criança humana normal. Teve que ser gestado, nasceu um bebê e foi sendo desenvolvido em todas as fases da infância, da adolescência, da juventude, até se apresentar ao mundo na sua maturidade. Aos 30 anos de idade, Jesus aparece ao mundo, quando ele se dirige a João Batista para ser batizado. E daí para diante, ele começa o seu ministério terreno. E esse ministério terreno, ele vai ser concluído no seu objetivo maior, não único, mas o principal, que é morrer como um sacrifício pelos nossos pecados, para nos redimir da condenação que pesava sobre nós, que nascemos em Adão. Mas durante o seu ministério, que por fim foi concluído com a sua morte como um sacrifício, durante o seu ministério, ele fazia principalmente 3 coisas. A principal, que era ministrar a palavra, e ele se apresenta como a verdade, e a palavra, o falar de Deus, é o canal pelo qual a verdade nos é apresentada. A verdade sobre o universo, a verdade sobre Deus, a verdade sobre nós, a verdade sobre os propósitos de Deus. Então Jesus esteve ministrando por meio da sua palavra a verdade, para nos tirar das trevas, para nos tirar do engano, para nos tirar de debaixo da escravidão do pecado, para nos livrar de continuarmos sendo filhos do pai da mentira. Então ele vem para nos conduzir à verdade. Então ele ministrava a palavra. Depois ele curava enfermos, e depois ele expulsava demônios. Então o ministério dele, até a sua morte, principalmente se ocupou com essas 3 coisas: pregar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de sinagoga em sinagoga, e de pessoa em pessoa. Ele pregava para multidões, mas pregava só para Nicodemos. Ele pregava para multidões, mas pregava só para a mulher samaritana. Seja para um ou seja para milhares, o Senhor estava pregando, trazendo a verdade, tirando do engano e nos tirando debaixo dessa paternidade maligna, que é o pai da mentira. Então ele morre ao final do seu ministério, para a remissão dos nossos pecados, e compra para o Pai aqueles que são de toda a tribo, língua, povo e nação. É nele que temos a remissão dos nossos pecados. É no preço do seu sangue que nós somos comprados para Deus e resgatados do destino eterno, maldito, que nos estava reservado. Ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita.
Isso está em João capítulo 20. E ele se coloca no meio dos discípulos, para trazer aos discípulos o que permaneceria com eles, porque ele estava voltando para o Pai. E o que ele estava deixando? O Espírito Santo. Vamos ver isso, irmãos? Vamos abrir em João capítulo 20. João capítulo 20. É o dia da ressurreição. É o dia da ressurreição. Jesus já ressuscitou. É o terceiro dia depois da sua morte. Ele ressuscitou. Ele já apareceu às mulheres. Ele já apareceu aos 2 discípulos a caminho de Emaús. Mas ninguém está acreditando, a não ser as mulheres que viram e os 2. Os demais ainda não conseguiam acreditar na ressurreição do Senhor. Então, ao cair da tarde, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, ao cair da tarde, então acho que nós estamos falando aqui entre 5 e 6 horas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles. Amém. E disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Irmãos, essa saudação de Jesus, ela é tão expressiva, não é qualquer coisa. Nessa circunstância, depois da sua morte, ressuscitado, em sua ressurreição, Jesus vem, depois da sua morte e ressurreição, e diz: paz seja convosco. Irmãos, essa paz é diferente de toda outra paz que pudesse ser usada antes da sua morte e ressurreição. Paz é um cumprimento muito comum entre os judeus desde a antiguidade. A palavra todos nós conhecemos, é shalom, 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 paz daqui, paz de lá, shalom, shalom, né? E o próprio apóstolo Paulo também nos ensina a nos saudarmos com a paz do Senhor, não é? E isso é muito comum entre os cristãos, e é muito saudável, a paz, a paz. Mas quando Jesus diz aqui, a paz seja convosco, ela foi dita como nunca antes, porque antes não havia paz entre Deus e os homens, havia inimizade entre Deus e os homens, e a condenação eterna pesava sobre nós. Mas Jesus se ofereceu como sacrifício e fez a paz. Amém. Era necessário a morte do Cordeiro perfeito para que houvesse paz, porque nós éramos inimigos de Deus. Talvez até hoje ainda não tenhamos conseguido vencer de fato essa inimizade, mas do lado de Deus há paz. Amém. Do nosso lado ainda há muita hostilidade com Deus, mas do lado de Deus, porque Cristo morreu por nós, a paz, e nós podemos nos achegar diante dele. Amém. Não é? Então, quando nós dizemos em nome de Jesus, eu estou dizendo em Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos achegamos à tua presença, e só pode ser em nome de Jesus, na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, no sacrifício de Jesus. Amém. Fora isso, irmãos, não há paz. Mas aqui a paz foi feita 3 dias antes dessa saudação. O Cordeiro foi morto. E agora ele se apresenta aos discípulos, e essa saudação não é qualquer paz. Agora é a paz concreta, é a paz real, é a paz eterna para todo aquele que queira se achegar a Deus por meio do Cordeiro. A paz em Jesus, há apaziguamento entre nós e Deus.
podemos nos achegar a Jesus, ou melhor, a chegar ao Pai, pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu esse novo e vivo caminho, pelo seu sangue, pela sua carne que foi crucificada. Por isso nós podemos chegar sem medo, podemos chegar confiadamente. Então vamos continuar lendo aqui. Versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, as mãos onde os cravos perfuraram, e o lado que foi perfurado pela lança. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Não é significativo ele dizer outra vez, irmãos? Sim. Já não falou oi? Para que falar oi de novo? Isso aqui não é um oi qualquer, não é uma saudação qualquer. Há paz agora. Pode-se chegar à presença do Pai. Não há mais inimizade. Há um mediador entre Deus e os homens, e nele nós somos salvos e podemos nos achegar ao Pai. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor quer nos fazer como Ele mesmo. Ele foi enviado do Pai, e agora Ele quer nos fazer os seus enviados. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Até aí. Recebei o Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o chamado terceiro da Trindade. Essa questão de dizer que ele é o terceiro, Jesus é o segundo, é porque Jesus falou para nós batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai é mencionado primeiro, o Filho é mencionado segundo, e o Espírito Santo é mencionado em terceiro. Nós não estamos falando em ordem de importância. O Pai é mais importante que o Filho é mais importante que o Espírito, e o Espírito é o menos importante dos três. Não tem essa ideia. Os três são Deus. Os três são adoráveis. Os três recebem adoração. Aos três dirigimos o nosso louvor. Mas eles estão de tal maneira harmonizados, e cada um empenhado na sua própria função, que parece que há uma ordem, mas verdadeiramente não há uma ordem. E o Espírito Santo, ele aparece no terceiro, não é? Jesus, por causa do seu viver humano, do seu viver encarnado, se manifestando ao mundo como um homem perfeito, completo, não algo parecido com o homem, mas homem mesmo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então nós pudemos ver a presença de Deus entre nós, por meio desse Deus, essa pessoa divina que se encarnou para estar entre nós. Quando o anjo Gabriel fala com Maria, no primeiro capítulo de Mateus, ele diz que o nome do menino seria Jesus, que quer dizer salvação de Jeová. Mas ele seria conhecido também como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus é Emanuel, Deus conosco, encarnado, como homem, sentando à mesa, falando, andando, conversando, dormindo, se relacionando com as pessoas, confrontando as pessoas, salvando as pessoas.
Então Ele é Deus conosco. Irmãos, o Espírito Santo também é Emmanuel. O Espírito Santo é Deus conosco, não é? E quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, era a sua intenção colocar no homem o Espírito Santo. Esse é o significado da árvore da vida. Mas o fruto da árvore da vida não foi comido para que o homem tivesse vida. Antes disso, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele teve morte. Então o comer da árvore da vida, ao invés de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, provavelmente, ou certamente, nos indica para o desejo de Deus de colocar em nós o Espírito Santo desde o Éden. Mas ali, essa intenção divina para nós, ela foi impedida por causa da desobediência e do pecado. Então nós nascemos de Adão, nascemos em pecado, no pecado de Adão. Mas quando o Senhor Jesus vem, quando Cristo vem ao mundo como Deus encarnado, Ele vem como o último Adão. É como Paulo se refere a Jesus, o segundo homem, o último Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão não fez o que era necessário. E o que era necessário? Comer da árvore da vida, para que tivesse vida. Ele não só deixou de comer, como comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi expulso do jardim do Éden e passou a gerar filhos pecadores. E o primeiro já nasceu assassino. Não é impressionante isso? O primeiro não foi Abel, um pecador temente a Deus. O primeiro foi um pecador da pior qualidade, uma pessoa ciumenta, invejosa e por fim assassina, e que discute com Deus e confronta a Deus e não se dobra diante de Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus vem como o último Adão, só que para Ele nos levar a comer da árvore da vida, só que para Ele poder nos fazer ter comunhão com Deus e recebermos em nós o Espírito da vida, Ele precisou primeiro morrer por causa do nosso pecado. Como é que o Espírito que é santo pode entrar no que é imundo? Então, o objetivo maior do Senhor não era morrer. O objetivo maior do Senhor era o quê? Soprar neles o Espírito Santo. Mas como soprar neles o Espírito, se o homem está mergulhado em pecado? Então ele primeiro tem que resolver o problema do pecado, para depois colocar em nós o elemento da vida, o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Então ele morre, o sacrifício perfeito, e vem para os discípulos no dia da sua ressurreição, para soprar neles o Espírito Santo. Em números mais ou menos redondos, irmãos, Adão caiu 4.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo vir, 4.000 anos antes, é o tempo em que Adão caiu. Mas logo depois da queda, o Senhor veio e trouxe uma promessa e uma maldição para a serpente. Ele diz: o descendente da mulher, ele vai pisar a tua cabeça e vai te esmagar, e você vai ferir o calcanhar. Na cruz, irmãos, o Senhor esmagou a cabeça da serpente.
Na cruz o Senhor destruiu aquele que tem o poder da morte. O Senhor na cruz expôs principados e potestades publicamente ao desprezo, à vergonha, porque eles perderam porque foram destruídos porque Jesus se apresentou ao Pai para ser sacrifício por nós. Amém. E se nós tomamos o sangue de Jesus, nós somos restaurados em tudo aquilo que Adão perdeu. Adão perdeu o poder de sujeitar toda a terra, mas alguém que está sendo restaurado por Cristo, alguém que sabe o valor do sangue e se arrepende de contínuo dos seus pecados e se purifica nesse sangue, essa pessoa tem progresso espiritual. Amém. Tem amadurecimento espiritual, e a autoridade sobre Satanás volta para a mão do homem. Isso é impressionante, irmãos. Por isso Satanás foi destruído na cruz. Por quê? Porque na cruz, no sangue da cruz, nós somos restaurados para voltar ao domínio que Deus nos incumbiu lá no Éden. Nos fez voltar o poder, a autoridade, para sermos um com Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vemos Jesus como grande luz, iluminando aqueles que estavam em trevas. E Jesus estava ali curando enfermos, expulsando demônios, colocando as pessoas em liberdade, restaurando as pessoas para Deus, realizando o seu ministério cheio de autoridade. No capítulo 10, eu não sei precisar exatamente em que momento do ministério de 3 anos e meio dele, mas no capítulo 10 de Mateus, o Senhor escolhe 12 e diz: eu dou autoridade para vocês, para curar enfermos e para expulsar demônios. Agora eu não sou só eu estou restaurando vocês para o que Adão perdeu. Em meu nome expulsem demônios. É aí que está a destruição do diabo. Nós podemos amarrá-lo em nome de Jesus. Amém. Nós podemos expulsá-lo em nome de Jesus, a começar de nós mesmos e depois dos outros. Mas é bom começarmos por nós mesmos. Por isso o Senhor destruiu o diabo na cruz. Ele quebrou o poder do pecado, porque reprimidos o poder voltou para nós, criados à imagem e semelhança de Deus. E ao terceiro dia, irmãos, o Senhor ressuscitou. E o que foi impedido 4.000 anos antes, agora aconteceu. Tem um grupinho de pessoas ali, assustados, com o trauma todo daqueles dias, que aquilo foi muito traumático, muito difícil para todos eles. Desde o momento que o Senhor é preso, o que parecia tão seguro, tão estável, tão tranquilo, andar com Jesus, andar com Jesus, andar com Jesus. Poxa, irmãos, aquilo era uma beleza, não era? As palavras de Jesus, os poderes de Jesus. Desde o começo as pessoas queriam matar Jesus. Talvez tenha começado quando ele foi em Nazaré, na cidade em que ele foi criado. Já queriam matá-lo ali, mas ele saía no meio do povo. Então os discípulos estavam impressionados. Puxa, ninguém pode com ele, e nós estamos com ele. Que maravilha! E se vier tormenta sobre as águas, ele acalma as águas. A gente se desespera, mas ele vem. Ou ele está no barco, ou ele vem na direção. Está tudo bem, não poderíamos estar mais seguros. Que maravilha! Quando querem prendê-lo, ele sai, simplesmente sai. Mas agora chegou uma hora, ele falou: agora é hora de morrer. E aquilo deve ter dado um nó na cabeça dos discípulos. Eu teria a minha fé profundamente abalada ali.
como Pedro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cadê o poder de Jesus? Agora eles estão pondo a mão em Jesus, eles estão prendendo Jesus, mas ele vai escapar, ele sempre escapa. Não, eles estão batendo em Jesus, eles estão açoitando Jesus, ele não vai escapar. Não, daqui a pouco escapa, não escapa, é hora de morrer. Pedro, guarda a espada, agora é hora de morrer, não é hora de me livrar, agora é hora de morrer. Irmãos, aquilo colocou os discípulos em desespero. Pedro fez o que fez, acabou tentando ser corajoso no que ele prometeu. Não, Senhor, estou pronto para morrer contigo. Mas ele não estava pronto, ele ficaria pronto. Por fim, ele foi para a cruz, não é assim? Pedro morreu, que diz a tradição histórica, mas naquele momento ele não estava pronto. Mas ele amava o Senhor e ele queria ser fiel, leal ao Senhor. Então ele diz: não, Senhor, eu vou morrer contigo. Pedro, não vai, você vai me negar? Não, Senhor, eu vou morrer contigo. Mas dali a pouco ele vê a situação se virar contra o Senhor e aquelas pressões vindo sobre ele. Ele é tomado de fraqueza, de medo, de insegurança. Temos que dizer que Pedro teve coragem, sim, coragem de ir atrás, mas ali a pressão começou a enfraquecê-lo. Aí vem alguém e diz: você é deles, né? Não me ponha nisso. Segunda vez alguém veio: você parece que é um deles, sim. Não sou deles. E na terceira vez, acho que para uma criada: você é deles. Eu não sou, para de falar bobagem. Começou a blasfemar, irmãos. Pedro ficou transtornado. E o galo cantou. E o Senhor, de onde estava, olhou para Pedro. E voltando-se o Senhor, lhe olhou nos olhos. Puxa vida, eu não sei o que o Senhor quis dizer com aquele olhar. Eu não sei exatamente como Pedro recebeu aquele olhar, mas para mim, se fosse para mim, eu acho que o Senhor estaria dizendo: eu não falei? É a pior coisa que nós temos que ouvir na vida, quando alguém avisa a gente e a gente faz a burrada. E depois aquela pessoa vem e fala: eu não falei para você. A gente cansa de falar isso para filho, né? Eu não falei para você. Mas talvez não fosse nada disso, seja só a minha imaginação. Mas o Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele não estava preparado. Sabe por que não estava preparado, irmãos? Porque não tinha a cruz nem a ressurreição, não tinha remissão de pecados e nem o Espírito Santo. Mas agora o Senhor ressuscita ao terceiro dia e sopra neles o Espírito Santo. Irmãos, a partir daí as coisas começam a mudar. O Evangelho, irmãos, para a gente encerrar agora, o Evangelho só tem sido levado adiante de geração em geração, diante de tanta perseguição. Como é que pode a igreja ser tão perseguida? Mas pode, não só pode, como é. Quanto mais a gente lê a história da igreja, nós podemos ficar perguntando: como é que a igreja sobreviveu? Como é que a igreja, um recém-nascido, um bebezinho, logo depois da ascensão de Cristo, como é que ela suportou a perseguição dos judeus? Do próprio Paulo, antes de se converter, que era uma fúria, prendendo o cristão, batendo o cristão e mandando o cristão para a morte. Ele presidiu o apedrejamento de Estevão. Estava ali um jovem chamado Saulo. Como é que a igreja sobreviveu? Depois que enfraquece a perseguição dos judeus, vem a perseguição romana. Em torno de 35 anos depois da ascensão do Senhor, começa a feroz perseguição romana. Os cristãos são mortos de todas as maneiras. Havia tal requinte de crueldade que o Império Romano
inventou maneiras cruéis, coisa que ele não fazia regularmente com os inimigos. O pior tipo de morte que os romanos faziam tradicionalmente era crucificar. Mas os romanos começaram a lançar os cristãos aos leões para a diversão do povo. Os cristãos eram mergulhados, envolvidos com estopa e óleos, e eram feitos como chamas para iluminar as festas nos palácios de Nero. E foram se inventando maneiras cruéis de tratar os cristãos, de martirizar os cristãos. E de mais ou menos o ano 67, 68 depois de Cristo, até o ano 314, houve 10 violentas ondas de perseguição. Dependia do imperador, perseguição ia e voltava. Às vezes vinha muito cruel, às vezes vinha mais fraco. Mas por 10 ondas violentas de perseguição, a igreja foi sendo morta. Os mártires foram se multiplicando, e a igreja se multiplicando muito mais ainda. Sabe por que a igreja sobreviveu e nós estamos aqui, irmãos, para contar a história? Ou para adorar a Deus? Sabe por que o Evangelho chegou a nós 2000 anos depois? Não faltou esforço de Satanás em liderar os homens para matarem cristãos durante toda a história da humanidade, da história da igreja cristã. Porque nós não recebemos de Deus apenas o perdão, nós recebemos de Deus o Espírito Santo. E se nós não conhecermos o Espírito Santo, nós vamos ser que nem Pedro, antes de receber o Espírito Santo. Se nós não conhecermos o Espírito Santo na nossa experiência, nós vamos ser que nem o povo de Israel, que endureceu o seu coração. Então, irmãos, o Senhor nos dá o Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus disse, agora já não tem mais tempo, à noite a gente vê com calma. João se preocupou em colocar no seu Evangelho coisas que ele ainda que não tinham sido referidas ainda nos outros Evangelhos. Então ele nos coloca coisas importantes a respeito de Jesus e dos propósitos de Deus, que não estavam contados ainda nos 3 Evangelhos. Então no seu Evangelho ele começa a nos revelar o propósito de Jesus e do Pai e do Espírito, para que tivéssemos o Espírito Santo. Então Jesus disse: eu estou voltando para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou deixar outro que nem eu, igual a mim, com vocês. A diferença é que eu sou visível, ele é invisível. O Pai nos deu o Filho, e o Pai nos dá o Espírito Santo. O Filho veio e cumpriu o seu ofício, o seu ministério, o seu propósito, que culminou com a sua morte na cruz, o que propiciou que ele soprasse o Espírito em nós. Agora ele volta para o Pai, e agora lá no céu, no trono de Deus, ele está tomando um milkshake, descansando do seu penoso trabalho. É assim, irmãos? Não, o Pai trabalha, o Filho trabalha, e o livro de Hebreus vai nos mostrar o que ele está fazendo no céu, intercedendo por nós, mas esse é outro encargo, né? Então nós temos o Senhor Jesus intercedendo nos céus, e nós temos o Espírito Santo andando conosco aqui na terra. É Ele que está conosco, é a Ele que temos que ouvir e não endurecer o coração. Precisamos conhecer o poder do Espírito Santo, que é dado àquele que nasce de novo, que é dado àquele que recebe a Cristo e se torna filho de Deus. Não há como nos movermos como cristãos se não
pelo poder do Espírito Santo. Os dias estão maus e vão piorar muito mais. Talvez esses dias agora, essa semana que está terminando, em que o presidente americano declarou Israel para os Estados Unidos, Israel tem como capital Jerusalém. Irmãos, isso não era dito por ninguém, porque esse é um dos grandes pontos do conflito árabe-judeu, e isso é para incendiar o mundo. Não é só a Terra Santa lá, não é só o conflito deles lá no Oriente Médio, não. Irmãos, isso está vindo para incendiar o mundo. Isso é profético. Não se dizia isso que é para não jogar gasolina no fogo. Mas pela mão de Deus, os Estados Unidos elegeu esse presidente maluco, que a turma acha que foi conspiração russa, e a turma está procurando entender e está julgando o Trump, porque ele recebeu o apoio dos russos. E como é que os russos fizeram? Entraram na internet e jogou informações falsas sobre a Hillary Clinton, que estava na frente da pesquisa, e chegaram no dia das eleições praticamente empatados. Aí no dia seguinte eu acordo, vou lá ver Trump presidente dos Estados Unidos. Irmãos, isso é nitroglicerina pura. Aquele maluco coreano, irmãos. Coreia do Norte é um paísinho à toa, irmãos. Mas o diabo está usando aquele homem, Deus está deixando para incendiar o mundo. Então esse moleque norte-coreano e esse moleque americano é para incendiar o mundo, irmãos. E essa agora de declarar, o mundo inteiro está contra o Trump, mas esse cara é arrogante, esse cara é prepotente, não está nem aí. Ele parece Nero, vendo Roma pegar fogo, está tocando harpa. Mas ele prometeu que reconheceria quando na sua campanha, então agora ele reconheceu. Irmãos, os dias vão ficar piores. Precisamos conhecer o Espírito Santo. Amém. Precisamos aprender a viver por meio do Espírito Santo. Amém. Andai no Espírito Santo e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém, irmãos. Eu encerro aqui. Vamos ficar de pé para orar? Senhor querido, abra o nosso entendimento para compreendermos o teu mover sobre a terra, querido Deus. O teu mover por meio do Filho, o teu mover por meio do Espírito Santo. Nos ajude hoje a entender o Espírito Santo. A não endurecermos para Ele o nosso coração, mas nos dobrarmos diante da sua santidade, diante da sua soberania, nos dobrarmos pelo seu grande amor, que trabalha em nós para nos constranger, para nos quebrantar. Querido Espírito Santo, rogamos ainda mais essa misericórdia de Ti. Não nos deixe endurecer o coração para Ti, para que não nos falte o mover de Deus na nossa vida, para que não nos falte o poder da vida no nosso viver. Senhor, continue a falar conosco. Desperta o nosso coração para Deus dentro de nós, para o Espírito Santo que foi colocado no nosso coração, no nosso espírito humano, para reger a nossa vida, para ser Senhor. Ajuda-nos a enxergar o Teu senhorio, Espírito Santo. Ajuda-nos a nos tornarmos sensíveis para Ti, ao ponto de podermos ouvir a Sua voz, para não vivermos por nós mesmos, para não darmos lugar ao diabo, para não darmos ocasião à carne. Queremos dar lugar ao Espírito Santo. Não queremos entristecer, não queremos Te apagar.
Queremos te promover na nossa vida como Senhor soberano do nosso coração. Continua falando conosco e toque, que só pode dizer ao nosso coração. É o que nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.